Fala, meus queridos, tudo certo? Tudo tranquilo? Hoje a gente vai fazer finalmente a divisão com vírgula, a divisão com números decimais. Então continue aí no vídeo, vai! Então, para começar, eu vou te dizer o seguinte, eu vou te dar 3 passos bem simples que você vai precisar fazer todas as vezes que você for dividir números decimais, tá? Então, é necessário você ter noção desses 3 passos. Quais são esses passos? Primeiro passo, eu tenho que igualar a quantidade de casas. Pronto, primeiro passo é esse, igualar a quantidade de casas. Primeiro passo. Segundo passo que você vai fazer, exclui a vírgula. Segundo passo, exclui a vírgula. Terceiro e último passo, resolve a operação. Simples, resolve a divisão. Depois que você igualou a quantidade de casas, excluiu a vírgula, agora você resolve a divisão, tá bom? Se você não sabe fazer a divisão, vai aparecer aqui um cardzinho que vai te levar para a nossa aula de divisão e multiplicação, tá bom? Então vem cá, vamos lá, vamos continuar então. Vamos pensar nessa divisão que está aqui. Então nós temos aí o quê? Nós temos 4,05 dividido por 1,5, não é isso? Eita, não sei fazer isso não. Calma, eu te ensino, vem comigo. Então, vamos colocar aqui que eu tenho 4,05 dividido por 1,5, né? Então, ó, 4,05 dividido por 1,5. Detalhe, qual é o primeiro passo? Isso, igualar a quantidade de casas. Observa aqui, nesse aqui eu tenho 2 casas, não é isso? E nesse aqui eu tenho 1 casa. Então, eu vou ter que igualar a quantidade de casas. Então, lógico que eu vou igualar para 2 casas. Então, olha aqui, eu vou acrescentar 0 aqui. Porque quando eu precisar acrescentar casas, eu vou simplesmente acrescentar zeros, tá bem? Então, aqui eu vou ficar com 1,50. E aí, observe uma coisa. Quando você tiver igualado a quantidade de casas, porque agora aqui eu tenho 2 e aqui eu também tenho 2, você vai para o segundo passo, que é o quê? Exclui a vírgula. Então, ó, essa vírgula vai embora, essa também. Então, o que é que eu vou ter? Eu vou ter 405 dividido por 150. Pronto. Agora é só eu continuar a fazer a divisão. Divisão normalmente. Então, se é uma divisão normal, eu vou pegar e vou fazer a tabuada de quem? Do 150. Então, eu vou pegar 150 vezes 1, 150. 150 vezes 2, dá quanto? 300. 150 vezes 3, 450. Oh, boy! Eu já sei que eu não vou poder usar o 3, vou ter que usar o 2. Então, ó, que é 300. Então, aqui é o 2 menos 300. Não é isso? Então, ó, 5 menos 0 é 5. 0 não dá. 0 é 0, né? E 4 menos 3 é 1. 105. 105. Dá para dividir por 150? Não dá. Toda vez que o número não dá para dividir pelo outro, você faz o quê? Você acrescenta a vírgula no quociente, que é o resultado, e acrescenta um 0 aqui no número que você quer dividir. Então, ficou 1050. E aí, eu vou continuar. Eu vou ter... Quando você fizer a continuação, você vai pegar que vai dar o 150 vezes o 7. Ou seja, 1050. Ou seja, 150 vezes 7. Então, aqui é 7... E aqui é menos 1050. Se eu fizer a subtração, 0, 0, 0, 0. Papá. Ou seja, 4,05 dividido por 1,5 é exatamente igual a 2,7. Tá ok? Divisão feita. É tranquilo, não é? Bem tranquilo. Quais são as condições? Aqueles 3 passozinhos que você vai conseguir fazer qualquer divisão com qualquer número decimal, tá ok? E vamos fazer mais um exemplo para vocês verem como é fácil e como é rápido, tá bom? Bora lá, olha aqui, ó. Vamos fazer esse outro exemplo, que é o quê? 0,372 dividido por 0,0
3. Como é que eu vou dividir isso? Não é? Gente, é bem simples. Vou montar para vocês aqui. Então, eu tenho o quê? Eu tenho 0,372 dividido por quanto? Por 0,03. Não é isso? Nossos 3 passos quais são? Primeiro, igualar a quantidade de casas. Segundo, excluir a vírgula. Terceiro, resolver. Então, primeiro passo, igualar a quantidade de casas. Observa que aqui eu tenho 3 casas, não é isso? Ó, 1, 2, 3. Aqui eu tenho 1, 2 casas. Ou seja, eles têm que ter a mesma quantidade. Então, eu vou chamar quem? O 0 para ajudar. Eu geralmente digo que é o super 0, porque quando você precisa ele tá lá para ajudar. Então, ele é um super herói matemático, é o 0. Então, aqui, ó, eu tenho 3, então aqui eu vou acrescentar o nosso super 0, o 0. E aí, segunda etapa, nós vamos fazer o quê? Vamos excluir a vírgula. Então, aqui, ó, essa vírgula vai embora, essa vírgula vai embora e vamos ficar com os números que nós temos. Então, nós temos quais números? Nós temos, aqui, desse lado, ficou 372 dividido. Desse lado, se vocês observarem bem, esse 0 na frente não vai influenciar muito, então vai ficar só o 30, ó. E aí é só a gente dividir. Claro, vamos lá, vamos fazer a tabuada do 30. 30 vezes 1, 30. 30 vezes 2, 60. 30 vezes 3, 90. E assim vai, né? Mas olha aqui, eu vou usar o 37, não é isso? 37 dividido por 30. É 1, não é? Então aqui vai ser 1 menos 30. Aí, ó, 7 menos 0 é 7, 0, baixo 2, 72. 72 dividido por 30 vai ser 2, né? Porque aqui mais próximo é 60. E aí, 2 menos 60 vai dar quanto? 2, 1. Não é? E agora? 12 é menor que 30. O que que eu faço? Quando o número é menor, você vai acrescentar a vírgula no quociente e acrescentar um 0 no número, para ele ficar bacaninha. Então, agora eu tenho 120. Meus queridos, 120 dividido por 3 é quanto? Olha aqui o próximo. 30 vezes 4, 120. Ou seja, aqui é 4. E aqui vai ser menos os 120, que vai ser 0. Beleza. Ou seja, qual vai ser a resposta? 12,4. Então, 0,372 dividido por 0,03 é 12,4, né? É meio estranho você pensar que você divide números que são menores do que 1 e a resposta ser maior do que 10. Mas é assim mesmo quando se trata de números decimais, tá? É estranho, mas é super verdade que vai dar isso aí. E eu espero que vocês tenham entendido como é que funciona divisão com números decimais, tá? Anotem esses passos para vocês sempre que vocês forem resolver. Que aí depois de um tempo vocês vão ver como vai ficar bem mais fácil. Você nem vai precisar mais anotar. Vai estar já aqui, ó, na sua cabecinha. E rapidinho você vai fazer, tá bom? Isso funciona com qualquer número, tendo vírgula ou não. Igual a quantidade de casas. E vai fazer a sua conta que você vai achar, ó, rapidão, tá bom? E você é inscrito no nosso canal? Não? Pois se inscreve, ativa o sininho das notificações e a gente se vê na próxima aula. Tchau!